Continuando os estudos do direito processual civil, ainda na teoria geral, vamos falar sobre territorialidade. Antes disso, precisamos entender o que é jurisdição. E jurisdição vem das palavras gregas juris dicere, que quer dizer o direito. E a jurisdição ela pode ser entendida na sua concepção lato sensu ou stricto sensu. Na concepção lato sensu, trata-se de um atributo do Estado ou atributo da soberania nacional, visto que faz parte da responsabilidade estatal promover a legislação, a administração e o procedimento judiciário. Dessa forma, somente o Estado tem o poder de dizer o que é o direito dentro do seu território. Já em relação à concepção stricto sensu de jurisdição, ela está ligada ao sistema judicial ou jurisdicional e tem como características a substitutividade, porquanto substitui a vontade das partes, a litigiosidade, porquanto só se envolve quando houver efetivamente um litígio, também a inércia, pois só pode se envolver quando for provocado, e a definitividade de suas decisões, nos termos do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E essa definitividade tem exceção, que é o caso das possibilidades de ação rescisória nos termos do artigo 966 do CPC, que diz que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, for proferida por juiz impedido ou por juiz absolutamente incompetente, resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. Ainda, se ofender a coisa julgada, se violar manifestamente a norma jurídica, se for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória, e se ainda obtiver o autor, posteriormente ao trânsito julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. E, por fim, se for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Portanto, essa definitividade ela não é tão definitiva e o rol é grande, mas iremos estudar isso mais à frente, dentro dessa mesma matéria. Dessa forma, podemos afirmar que jurisdição é o poder que o Estado tem de dizer o direito e ele o faz por meio do judiciário. E esse poder estatal está adstrito ao seu território. Portanto, é somente dentro do território nacional que o judiciário exerce sua jurisdição. Ele está ligado ao princípio da territorialidade, que diz exatamente onde o juiz pode atuar, e informa que a lei é aplicada em todo o território nacional nos termos do CPC, artigo 16, que diz que a jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. E como vimos nas aulas da LINDB, demonstramos lá o que seria o território nacional. E esse princípio da territorialidade também comporta exceções, que são os tratados, convenções e acordos internacionais que foram internalizados pelo Brasil. Nos termos do artigo 13 do CPC, que diz que a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as aplicações específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Logicamente que isso só vai acontecer se esse acordo for internalizado, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, que afirma que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Portanto, para que isso aconteça, ou seja, os tratados, convenções e acordos possam ser parte ou possam regular regras processuais no país, deve haver a internalização desse tratado
convenção ou acordo, que é realizado por meio de uma sequência de atos, que se dá com a negociação e a assinatura do tratado, nos termos do artigo 84, inciso 8 da Constituição Federal, que informa que compete privativamente ao Presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Portanto, após a negociação e a assinatura, deverá haver a aprovação do Congresso Nacional por meio de um decreto legislativo, nos termos do artigo 49.1 da Constituição Federal, que informa que é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. E após essa aprovação pelo Congresso Nacional, haverá a ratificação presidencial, que nada mais é do que a troca, no caso de tratado, convenção ou acordo internacional bilateral, onde existe a troca dos acordos entre os países envolvidos, ou o depósito no órgão específico, no caso de acordos, tratados ou convenções multilaterais. Posteriormente, haverá a promulgação desse tratado, convenção ou acordo por meio de decreto presidencial, nos termos do artigo 84, inciso 4 da Constituição, que assevera que compete privativamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Depois desse procedimento, os tratados, acordos ou convenções entram no ordenamento jurídico e, a partir daí, vão ocupar um determinado status dentro da estrutura jurídica. E daí temos duas situações distintas: os tratados que versam sobre direitos humanos e todos os outros tratados que adentram no ordenamento jurídico. No caso dos tratados relacionados a direitos humanos, eles terão status constitucional se respeitarem o rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Dessa forma, terão status de lei constitucional. Por outro lado, aqueles que não adentrarem no ordenamento jurídico por esse rito terão status de lei supralegal, nos termos desse julgado em repercussão geral do STF, que é o recurso extraordinário 466-343. Esse julgado diz respeito à prisão civil do depositário infiel, e ele julgou a interpretação do artigo 5º, parágrafo 3º, à luz do artigo 7º, parágrafo 7º da Convenção Americana, que diz ser proibida a prisão do depositário infiel. E esse mesmo julgado também deu status supralegal aos tratados de direitos humanos que foram recepcionados antes da Constituição Federal de 88. Já os tratados que não têm relação com direitos humanos, eles são recepcionados como norma legal nos termos desse julgado do STF, essa ADI 1480. E ele fala que os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se no sistema jurídico brasileiro nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, havendo em consequência entre estas e os atos de direito internacional público mera relação de paridade normativa. Apontando ainda que no sistema jurídico brasileiro os atos internacionais não dispõem de primazia hierárquica sobre as normas de direito interno. A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais do direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico ou, quando cabível, do critério da especialidade. No entanto, a jurisprudência, em sua grande maioria, compreende que os conflitos relacionados à antinomia com relação a tratados que não versem sobre direitos humanos devem ser solucionados
pelo critério da especialidade, levando-se em consideração que o tratado, convenção ou acordo é lei especial. E nós tratamos sobre antinomia nas aulas da LINDB de forma mais profunda. E esse raciocínio, reverberado pelo próprio STF, tem relação com o artigo 2, parágrafo 2º da LINDB, dizendo que a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Portanto, mesmo havendo o critério da especialidade, não haverá revogação das leis existentes no ordenamento jurídico. Por outro lado, o artigo 98 do CTN nos aponta que os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. E, por fim, a Lei 8.212, no seu artigo 85-A, diz que os tratados, convenções e outros acordos internacionais de que o Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes e que versem sobre matéria previdenciária serão interpretados como lei especial. Dessa forma, com base nessa interpretação teleológica, o STF entende que os acordos, tratados e convenções têm natureza legal e são resolvidos em relação à antinomia pelo princípio da especialidade. Por fim, precisamos apontar algumas especificidades do princípio da territorialidade, ou mais precisamente, algumas excepcionalidades, que são apontadas em relação a esse princípio relacionado às normas processuais. Nesse caso, teremos que as provas colhidas no exterior, que não forem explicitamente proibidas no Brasil, serão aceitas no processo, nos termos do artigo 13 da LINDB, que diz que a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Assim, as provas no exterior serão colhidas nos termos e condições da lei e processo que regem as provas no exterior, mas somente serão apropriadas no processo se não forem rechaçadas pelas leis processuais. Temos ainda a sucessão por morte ou ausência, e nesse caso é preciso prestar atenção, porque a lei material será a mais favorável em relação ao cônjuge ou sucessor. Não estamos falando, nesse caso, da lei processual, ou seja, do CPC, nos termos do artigo 10 da LINDB, que diz que a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que o domiciliado, defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens, e que a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge e dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. E, nesse caso, está falando da lei material e não lei processual. Portanto, embora a lei material seja mais favorável ao decujus, ele deverá respeitar a lei processual do Brasil, ou seja, as regras do CPC. Também temos exceção em relação à sentença estrangeira, e deve ser homologada pelo STJ nos termos do artigo 105.1i da Constituição Federal, que diz que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Portanto, como vimos, a carta rogatória terá também seu exequatur fornecido pelo STJ. No entanto, ela será executada por um juiz federal nos termos do artigo 109 da Constituição Federal, que diz que aos juízes federais competem processar e julgar os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiros, a execução de carta rogatória após o exequatur e de sentença estrangeira após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Temos ainda a ação civil pública, que terá os seus efeitos limitados, portanto, pode não ter efeitos em todo o território nacional, pela competência do órgão julgador, nos termos do artigo 16 da Lei 7347,
que diz que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Portanto, no caso da ação civil pública, se for julgada por juiz estadual, terá limite estadual. Por fim, cabe um aviso em relação ao auxílio direto, que não consta nessas exceções e será estudado posteriormente, pois se trata de documento emitido por autoridade não jurisdicional e necessita de juízo de delibação nos termos do artigo 28 do CPC. E diz que cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. Dessa forma, finalizamos as questões de territorialidade relacionadas à jurisdição e ao CPC.